Eu acho que a tendência do mundo é a gente caminhar para extremos, no final das contas. Porque se a gente for olhar em rede social, quem faz mais sucesso é o pessoal que tem um discurso mais pro extremo, é mais distribuído. E nem digo nem tão extrema, é que hoje a gente tem, não é uma visão política em linha, né? Mas pessoas com diferentes visões políticas que antes não tinham voz. Porque antes de rede social o que você tinha era um veículo de comunicação em massa. E aí aquilo moldava a cabeça das pessoas. Tanto que no Brasil, durante muito tempo, a gente acreditou que esquerda era o PT e direita era o PSDB. E agora a gente consegue ver claramente que não é isso. O PSDB estava apoiando o Dória, mas o Geraldo Alckmin, que foi o candidato várias vezes pelo PSDB, que trocava ofensas com o Lula em rede social, o Lula chegou a chamar o Alckmin de nazista. Que era vendido como de direitona. E agora ele é o vice do Lula cantando o hino da Internacional Socialista. Então é um negócio meio estranho, né? Pô, esse cara não era a direita. Hoje que você tem rede social, tem pessoas que, por um discurso mais heterodoxo que tenha, acaba alcançando mais gente, o pessoal vai se fechando em bolhas. Então, eu acho que as opções que estão mais para o centro, elas vão acabar perdendo espaço. Eu não vejo um destino muito diferente, lógico que não é porque eu não vejo que não vai acontecer, mas se a gente for observar até o mundo, o que tem acontecido é isso. É uma grande polarização, não só no Brasil, mas em todos os países, no final das contas. E, inclusive, o que me deixa assim também incerto quanto ao cenário da eleição é que, por mais que aqui no Brasil todo mundo que tentou reeleição tenha conseguido, desde a nossa redemocratização, né, porque o uso da máquina pública dá muito poder, se a gente pega aqui em toda a América Latina, quem está ganhando é a esquerda. Então, tem essa disputa, né, entre essa tendência que a gente vê na América Latina, da esquerda levando as eleições, e essa tendência também de longo prazo no Brasil, onde um candidato que tenta a reeleição, ele geralmente consegue. Mas aí já entrando, Moro, na sua parte da vida política. Dessa breve vida política que você teve até agora, embora a sua entrada no ministério tenha sido muito mais por um critério técnico. Certo. Bolsonaro foi eleito, te convidou para ser ministro da Justiça e você aceitou. E aí você abriu mão de uma carreira de juiz, já consolidada, onde você era um expoente, para entrar num mundo onde você seria muito atacado. Isso com certeza você sabia que iria acontecer. E a vida do juiz, não vou falar que é uma vida confortável entre, né, ônus e bônus, porque tem toda essa questão, você julgou casos complicados, tinha ameaça de tráfico de drogas, né? Mas ganha bem. Você não ia ser demitido. Na verdade, quando o juiz faz besteira, muitas vezes a punição é uma aposentadoria compulsória, né? Você falou uma besteira aqui no podcast, foi te deixar em casa ganhando igual, sem trabalhar. Não é uma punição isso, tem 60 dias de férias. Por que abrir mão dessa carreira, digamos assim, vou colocar uma aspas aqui, tranquila, para entrar nesse vespeiro que é o mundo político? Bem, quando eu fui para o Ministério da Justiça, eu não me entendi indo para o mundo político. Tá? Eu entendi que, na verdade, eu queria consolidar o meu trabalho como juiz. A gente via que ia ter uma reação do mundo político ao avanço contra a corrupção. Então, o objetivo número 1, consolidar esses avanços lá no Ministério da Justiça em Brasília. 2, eu queria levar o meu conhecimento e esse trabalho que a gente fez, que foi eficiente na Lava Jato, para outros campos, por exemplo, combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta, que são objetivos importantes para o país. Então eu fui com esse objetivo, de construir algo, entendeu? Eu até ouvi uma vez conversando ouvi uma frase uma vez de um grande empresário brasileiro, o Jorge Paulo Lima. Falou para mim assim, Moro, a cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar. E na época, né, o que eu pensei, vamos fazer uma coisa diferente, né? Eu fiquei 22 anos juiz, estava assim realizado com a profissão, mas entendi que havia a possibilidade de fazer algo a mais. E pelo país também. Né? Você conseguir consolidar esses avanços contra a corrupção é uma coisa importante. Você conseguir reduzir a criminalidade violenta, igualmente. Então eu vi que eu tinha essa possibilidade e fui ali dentro do governo. Me desapontei, evidentemente, porque não tive o apoio ali do presidente e tive muita reação contrária dos outros poderes para essa consolidação do avanço contra a corrupção, tanto que a gente sofreu esses reveses. Mas a gente conseguiu implementar uma série de políticas públicas relevantes para a segurança pública, contra o crime organizado e para a redução de crimes violentos. Tanto que em 2019, a gente teve uma queda de 22% dos assassinatos no país em comparação com 2018.
São dados do IPEA. Foram menos 10 mil brasileiros que perderam a vida. Programas como o Vigia, que a gente criou, de controle das fronteiras. A Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é a prova do DNA, que a gente vê no mundo inteiro em filmes, né, em séries. E aqui no Brasil, cadê? Onde que estava o negócio? Não tinha? Não tinha. Olha, para ser assim bastante sintético, foi criado por uma lei de 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é basicamente você colhe material biológico no local do crime, tira o DNA, que é uma moderna impressão digital, e você coloca no Banco Nacional. E você começa a cruzar com perfil genético tirado da população carcerária, né, dos presos, vai lá, passa um cotonete na boca, não é que nem tirar um pedaço do coração nem nada, é só um cotonete e você coloca e começa a fazer o cruzamento. Lei de 2013, mas tinha sido abandonado. Tinha uma visão em governos anteriores de que isso poderia violar a privacidade do preso, que é uma bobagem, porque no fundo é uma moderna impressão digital. É que nem se fala, tirar a impressão digital viola a privacidade. Não, viola coisa nenhuma. A impressão digital revolucionou a investigação criminal no final ali do século XIX, né, uma técnica lá criada por um investigador francês, e a mesma coisa estava sendo com o DNA no mundo inteiro, e o Brasil estava ficando para trás. Então a gente chegou em 2019, uma das coisas que a gente fez é vamos cumprir a lei. Esqueça essa história que viola a privacidade do preso, porque não viola. Vamos fazer como o mundo civilizado inteiro faz, e começamos a inserir os perfis genéticos dos presos e do material biológico encontrado no local do crime no banco de dados. E começamos a fazer cruzamento. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. A gente inseriu em 2019 mais do que o triplo de todos os perfis genéticos que haviam sido inseridos desde então. Né? Para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2019 foram mais ou menos 18 mil perfis genéticos. Em 2019 a gente inseriu 67 mil. E deveria ter inserido mais. Só que é uma política que você vai progressivamente ali realizando. E os resultados começam a aparecer. Um deles me trouxe uma grande satisfação. Teve um caso de uma menina de 9 anos, lá de Curitiba. Em 2008, ela sai da escola dela, escola pública, vai para casa, mas desaparece no meio do caminho. 2 dias depois, o corpo dela é encontrado numa maleta na rodoferroviária de Curitiba. Aí é aquele crime brutal, né, que paralisa a cidade. Sim. E investigam ali, câmera, não sei o quê, papá, não conseguem descobrir quem que é o assassino. Em 2019, por conta da política feita ali pelo Ministério da Justiça, que a gente distribuiu kit de coleta do material genético para os estados, a gente financiou a coleta desse material, pegam de um preso de Sorocaba o perfil genético, inserem no banco de dados, fazem o cruzamento e dá a correspondência, né, que o pessoal fala do match. Ele é confrontado com a prova, não tem o que falar. O material genético dele encontrado na mala do corpo da menina, ele confessa. Né? E aí você tem alguém que estava condenado por abuso de criança, mas que ia sair, ninguém fica preso muito tempo no Brasil, acaba sendo aí condenado por assassinato de criança. Né? Então, o assassino de criança que ia ganhar liberdade vai ficar aí pelo menos mais uns 30 anos preso. Espero até, nesse tipo de caso, a gente espera que morra na cadeia até. E, por outro lado, você traz a satisfação para uma família, né? Porque nada traz a menina de volta, o nome dela é Raquel Genofre, 9 anos, mas você, pelo menos, faz com que a família não fique pensando que o assassino da filha dela tá livre, leve e solto por aí. Até para fazer de novo, né? Com outras crianças. É para fazer de novo, mas também, assim, não é questão de vingança, né? Justiça não é vingança. Mas você saber que o assassino do familiar seu foi encontrado e punido, né? Tem aquele filme que vocês devem ter assistido, é um filme argentino que fez muito sucesso, né? Dos Olhos. Que depois foi copiado para um americano da Julia Roberts. Exatamente. Sim. Então, assim, esse sentimento de justiça... E eu fiquei sabendo na época, era ministro da Justiça, que quando o caso foi solucionado, quando foi informado o investigador do caso, que na verdade é uma mulher, uma investigadora, que acompanhou todo o caso. Só a investigadora, ela se debulhou em lágrimas, sabe? Porque é o tipo daquele crime que mexe não é só com a família, com todo mundo em volta. Sim. Tem a vida abalada, e você tinha aquela investigadora que tinha se dedicado,
tinha feito o que ela podia, mas não tinha conseguido descobrir o assassino da criança. E aí, quando ela é informada do fato, né, isso depois me foi contado, até conheci a investigadora adiante, né, mas ela se emociona e bem, é uma paz para mais alguém também. Isso Sim. foi muito bom. Então, a gente fez uma série de políticas públicas que, para mim, valeram a pena. E políticas públicas que seguem até hoje. Aqui em São Paulo, né, o PCC. Ninguém tinha tido coragem de confrontar o PCC. De pegar as lideranças do PCC que tinham comandado aqueles atentados terroristas lá em 2006, né, para não serem transferidos a presídios federais de segurança máxima. E, de repente, a gente assume e faz isso. Pega toda a liderança do PCC, 20 e tantos lá, tira dos presídios de São Paulo, onde eles comandavam crimes, ameaçavam juízes, tinham risco de resgate, a gente pega e transfere para presídios federais. A pessoa fala, mas isso é simples, transferir. Por que ninguém fez antes, então? A gente fez. A gente não se tolheu. Foi no início do governo, foi uma das primeiras coisas que a gente fez. E com isso a gente manda um recado para a criminalidade. Olha, aqui tem lei, quem manda é a lei, não são vocês. Né? Foi uma ação importante também no Ministério da Justiça. Agora, me desapontei no que se refere aí à consolidação do combate à corrupção.